Irmãos, os montes têm um lugar especial na revelação bíblica. De lá, no Sinai, o Senhor entregou os mandamentos, a lei moral, e depois o Senhor Jesus, mestre por excelência, registrado especialmente em Mateus, capítulo 5, no Sermão da Montanha, Jesus também sobe ao monte e ele entrega as bem-aventuranças. Então nós começamos no domingo passado uma nova série. O nome da série é Dois Montes, uma mensagem. Está aí. Dois montes, uma mensagem. É a mesma mensagem. E essa mensagem, elas se complementam. E essa mensagem tem como propósito principal reconhecer o Senhor nosso Deus como centro da nossa existência. Ele é o Rei, Ele tem a primazia, e nosso chamado, o chamado das Escrituras, durante essa série, é que nós entendamos que devemos colocar todas as coisas no devido lugar. E o Senhor, Ele não deve ser o primeiro na escala de prioridade, Ele deve ser o centro. Todas as coisas orbitam em volta disso. Ele é o Rei dos nossos corações. Então, eu quero convidá-los para que abramos a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 20. Nós vamos ler novamente versículos 1, 2 e vamos ler o versículo 3. E quem puder ficar de pé, por favor, vamos ler todos juntos Êxodo capítulo 20, versículos 1, 2 e 3, são os 10 mandamentos. Esses mandamentos também estão repetidos na lei, Deuteronômio capítulo 5, dos versículos 1 a 21. Vamos ler todos juntos, assim diz a palavra do Senhor. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Mais uma vez, nós pedimos a bênção do Senhor sobre a nossa vida. O Senhor é o Deus da nossa vida. O Senhor é o nosso Senhor, o Criador, o nosso Redentor. Nós lemos isso hoje na Tua palavra. Nós cantamos louvores e adoração ao Senhor. Nós queremos viver para Ti, Senhor. Porque se não for para Ti, é preferível a morte, Senhor. A vida não tem nenhum sentido. Então, como nós fizemos aqui hoje, pedimos perdão ao Senhor, nós queremos aprender a viver de forma que agrade o Senhor. Nos ajuda. Senhor, fala no nosso coração hoje através da Tua palavra. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar-se, irmãos. O mundo moderno, ele gosta de celebrar a ideia de que todos os caminhos levam a Deus. A ciência fez talvez um dos seus maiores esforços. E depois de mais de 50 anos, volta a levar astronautas no espaço, na missão Artemis II. Todos nós acompanhamos isso. E quando chegam pela primeira vez ao lado oculto da Lua, um momento de maior silêncio, 40 minutos de absoluto silêncio. É justamente dali o que se ouve é o resumo dos 10 mandamentos feitos por Jesus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma. E o segundo mandamento é semelhante a este: ama o teu próximo como a ti mesmo. Desde o espaço, o evangelho pregado a quase toda criatura. Porque quase todo mundo teve acesso a isso. Que impressionante como Deus faz as coisas. Mas, como disse Billy Graham, vocês lembram disso? O maior acontecimento não foi o homem subir e pisar na lua, foi Deus descer e pisar na terra. Esse é o maior de todos os acontecimentos. É extraordinário pensar nisso. O ser humano pode chegar ao ponto de sair da terra, explorar o espaço, alcançar feitos impressionantes, mas jamais chegará ao ponto de deixar de depender de Deus. Podemos avançar em tecnologia, ciência, conquistas, mas nunca ultrapassaremos a nossa
necessidade urgente de Deus. As pessoas esperavam a mensagem, e a mensagem era: Jesus é o centro. Deus é o Criador de todas as coisas. Todo o universo se sustenta nele. Então, essa mensagem, ela é proclamada desde o espaço. Ela é proclamada desde os púlpitos. Ela é proclamada desde das conversas informais, de várias plataformas, de várias maneiras. O Senhor é proclamado como Senhor e como Rei. Então, meus irmãos, pensando nessas coisas, nós entendemos que Deus, como Pai bondoso, Ele provê os mandamentos para a nossa existência, porque nos ama como cuidado. Então, isso nos dá a direção necessária que nós precisamos. Quando a gente pensa a forma como o mundo lida com Cristo, ele até é admirado. E um Cristo inspirador, ele é útil para momentos difíceis. As pessoas até pensam nisso, mas as pessoas não o têm como um Senhor absoluto de suas vidas. Aceita-se Jesus como auxílio, mas não como Senhor. Como um complemento para uma vida agitada, mas não como o centro inegociável de tudo, de todas as coisas. Então o coração humano, ele foi desenhado com um trono. Calvino chama isso de sensus divinitatis, ou em outros lugares chamado de semente da religião. O homem foi criado no seu interior, na sua forma mais interna, com uma necessidade. Ele foi feito para adorar. Existe um coração no nosso trono. O homem, ele tem que adorar. Quando ele não adora Deus, o Criador, ele inverte isso. O pecado, ele faz isso. Ele distorce tudo. Então o homem começa, como diz Paulo, lá em Romanos capítulo 1, adora a criatura no lugar do Criador. Quando, por exemplo, se alguém aqui já teve a oportunidade de ir à Índia, é impressionante, milhões de deuses, as pessoas morrendo de fome, e aí tem uma vaca passando no caminho, elas não podem comer, porque é um Deus, e as pessoas se inclinam diante daquilo. E Deus, quando a gente lê, por exemplo, Isaías 40, Deus, ele burla disso. Ele diz: olha como vocês são loucos. Vocês são capazes de fazer um ídolo, colocar ele na parede e colocar de uma maneira que não caia e ainda fica ali tentando sustentar, e depois vocês vão dar adoração àquilo. Olha que loucura. Somos reduzidos a isso, é isso que o pecado faz conosco. Então o coração humano, ele foi desenhado como um trono. E desde a queda nós não deixamos de ser adoradores. O problema é que nós apenas mudamos o objeto da adoração. E foi interessante essa semana porque nós temos uma reunião aqui na igreja da equipe pastoral todas as terças-feiras de manhã. Nós abrimos esse texto aqui. E pastores aí, vamos, o que vocês pensam desse texto? E aí nós falamos assim, se a minha memória não me falha. Primeiro, Deus conhece o nosso coração. Sabe que nós somos falhos. Então ele nos dá um mandamento importante para a nossa sobrevivência espiritual. Depois, a gente fez a seguinte pergunta: quais são os ídolos da nossa cidade? Quais são os deuses? Quais são os ídolos que nós estamos enfrentando? Nós passamos por vários. Estabilidade, concurso público, isso não é mal em si, mas pode se tornar um ídolo. Tem pessoas que se preparam e dizem: eu preciso conquistar isso. Se eu não conquistar isso, se eu não conquistar esse concurso, eu não vou ser ninguém na vida. A nossa identidade não está nisso. Isso pode ser uma bênção, mas se é um ídolo, passa a ser uma maldição. Então a gente precisa pensar. Nós precisamos refletir sobre essas coisas. Também falamos que nós somos muito suscetíveis a dividir o nosso coração com outras lealdades. Então, é por isso que nós precisamos deste mandamento. E quando nós chegamos neste texto aqui, nesse versículo 3 de Êxodo, capítulo 20, a Escritura racha essa ilusão como um raio e diz: não terás outros deuses diante de mim. Essa não é uma sugestão terapêutica, é uma reivindicação absoluta da autoridade de um Deus, do único Deus, o único Senhor, que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra.
é o mais solene chamado para que nós entendamos que Deus está chamando um povo que Ele redimiu. Essa mensagem não é dada aos pagãos, é dada ao povo da aliança. Essa mensagem é para você e essa mensagem é para mim. Mas a gente precisa entender o contexto de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, do Antigo Testamento. E para a gente compreender o peso de Êxodo 20, versículo 3, nós precisamos olhar para o que aconteceu um pouco antes desse momento. Israel havia passado mais de 400 anos no Egito, certo? Ali como escravo. O Egito era um verdadeiro supermercado espiritual. Era um panteão repleto de muitos deuses. Eles eram politeístas e o povo de Israel estava ali. Então Deus está tirando o povo do Egito, também está tirando o Egito do coração do povo. Porque eles estavam acostumados com o politeísmo. Agora eles precisam entender que Deus os tira do Egito, os leva para o deserto, para fazer deles uma nação, para ensiná-los a depender dele e para ensinar um dos princípios mais importantes que nós vamos ver aqui nesse texto, que é Deus não dividia a sua glória com ninguém. Então, havia lá no Egito, por exemplo, o Deus do rio Nilo, a deusa da fertilidade, o Deus Sol, chamado de Ra. E, ao mesmo tempo, o próprio faraó era considerado uma divindade. Então, quando Deus enviou as 10 pragas, Ele não estava apenas libertando um povo, Ele estava executando juízo sobre os falsos deuses do Egito e humilhando cada um deles e demonstrando a sua supremacia sobre eles. Irmãos, eu gosto muito dos documentos confessionais da nossa igreja. Os estándares de Westminster. Eu não conheço um documento tão robusto, tão consistente, escrito depois desses do século XVII. Catecismo Maior, Catecismo Menor, a Confissão de Fé de Westminster, o Diretório de Culto. Gosto da Confissão Belga, gosto do Catecismo de Heidelberg, para mim, o mais pastoral dos catecismos. E durante o tempo que nós vamos estudar, nós vamos trazer o testemunho dos teólogos de Westminster sobre cada um desses mandamentos. Por exemplo, o Catecismo Maior, ele dá uma explicação ampla sobre isso. Ele diz que o primeiro mandamento requer que reconheçamos e adoremos a Deus como o único Deus verdadeiro e como nosso Deus. E eles dizem assim, com atos como pensar nele, meditar nele, lembrá-lo, honrá-lo, amá-lo, temê-lo, crer nele, confiar nele, esperar nele, deleitar-nos nele. Foi isso que dessa maneira eles interpretaram o primeiro mandamento. E também lá falam das proibições dos mandamentos. Então, especificamente diz que está proibido pecados como ateísmo, idolatria, ignorância, esquecimento, falsas opiniões sobre Deus, amor desordenado a outras coisas, confiança indevida nas criaturas, já falamos disso, qualquer divisão da devoção que pertence somente ao Senhor. Então, meus irmãos, esse é um tema para a nossa edificação espiritual, o tema de entender os mandamentos. E nessa manhã nós vamos então meditar sobre os princípios do primeiro mandamento. Quais são os princípios ali? Irmãos, nós convidamos a igreja hoje a abotoar a camisa. Sabe o que significa isso? Você já abotoou a camisa aqui, começou a abotoar a camisa, e aí você percebeu que abotoou errado, chegou lá no final, o negócio está torto? Porque você precisa começar abotoando bem. Primeiro botão. O primeiro mandamento está ali, porque se nós não entendemos o primeiro mandamento, nós não conseguimos guardar nenhum dos outros. Ele está ali estrategicamente, é o primeiro de todos. Porque se eu tiver deuses diante de mim, eu não vou conseguir guardar nada mais. E é impressionante o significado da expressão que diz, não terás outros deuses diante de mim. O que significa isso? Diante da minha face. Deus é onisciente, onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele sabe todas as coisas. Então, todas as vezes que violamos esse mandamento, nós violamos diante da face de Deus. Olha, irmãos, o peso que tem isso. Então, os princípios do primeiro mandamento. O que nós podemos aprender, pastor, com os 10 mandamentos? E especificamente hoje,
quais são os princípios entregados por Deus, pelo menos os que eu escolhi, para que nós estudássemos hoje. Pois bem, primeiro princípio da exclusividade. O princípio da exclusividade na adoração. E o perigo do coração dividido. Então, o princípio da exclusividade na adoração. Deus é exclusivo. Ele é o único. Essa é a essência do primeiro mandamento, essa é a exigência divina. Exclusividade absoluta na adoração. Inclusive, quando os sacerdotes, eles tinham, eu não sei como que chama em português, as diademas, tiaras que bota na cabeça. E lembra que estava escrito lá dentro, em ouro? Estava escrito, santidade ao Senhor, exclusividade ao Senhor. Separados, apartados exclusivamente para o serviço do Senhor. E é dessa maneira que o povo de Deus se reconhece como um povo separado exclusivamente de todos os povos da terra. Foi assim que Moisés falou com Deus, porque ele entendeu, Senhor, nós não somos um povo exclusivo seu. O Senhor não nos separou de todos os povos da terra. É isso mesmo. E Deus também está nos lembrando que Ele deve ser exclusivo nas nossas vidas. E aqui, quando nós pensamos nos 10 mandamentos, é uma aliança que Deus está fazendo com o povo. Existe um diálogo de Moisés com o povo. Ah, vocês querem fazer uma aliança com Deus? Sim, nós queremos. Então, essa aliança do povo com Deus, ela está na analogia do casamento. Exclusividade, fidelidade. Eu não posso estar casado e andar na minha carteira com a foto de outra mulher, certo? Por quê? Porque o casamento exige exclusividade. Pelo menos nos padrões bíblicos, né? Nós sabemos disso. É uma aliança matrimonial. Então Deus se apresenta como marido amoroso do seu povo. Assim como nenhum casamento saudável pode sobreviver se houver terceiros envolvidos, o nosso relacionamento com o Senhor é destruído quando nós dividimos afeições, quando nós dividimos lealdades. Deus é zeloso. Olha aí, ó, dá uma olhada aí. Êxodo 25, nós vamos ver isso depois no outro mandamento, mas diz assim, ó, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Deus é um Deus zeloso. Isso não significa uma inveja pecaminosa, mesquinha, porque Deus é santo, mas significa fogo sagrado, de um amor perfeito, que protege a integridade da aliança e não tolera que a sua noiva seja entregue ou entregue o seu coração a outro. Deus odeia isso. E quando a gente olha para as Escrituras, nós vemos de Gênesis a Apocalipse esse relacionamento do noivo com a noiva, e depois isso exemplificado na própria igreja. E o que é o livro de Apocalipse? Apocalipse são as bodas do Cordeiro. É o noivo levando a noiva para a festa. Porque essa aliança, ela permaneceu intacta não por nossa causa. Porque nós falhamos. A grande mensagem do Evangelho é que Deus é tão generoso, Ele é tão gracioso, Ele é tão bondoso, que Ele resolveu levar a noiva para o altar, apesar das suas infidelidades. Ele não retrocede, como nós ouvimos em Malaquias, capítulo 4, se eu não me engano, ou 3, o Senhor, nosso Deus, não muda, e é por isso que nós permanecemos, porque mesmo sendo infiéis, Deus permanece fiel nessa aliança, e esses são os primeiros termos da aliança. Não terás outros deuses diante de mim. É Deus que escolheu, é Deus que instituiu a maneira que Ele quer ser adorado. Não somos nós que escolhemos. Por exemplo, você ia gostar de entrar lá no templo, quando Salomão está consagrando o templo, cheio de sangue de animais, sangue no joelho, aquele cheiro de sangue. Você ia gostar disso? Talvez não. Mas era aquilo que Deus queria, que agradava a Ele. Ele estava preparando, era o plano redentivo. Era o sangue do Cordeiro que viria. Tudo aquilo era pedagógico, tudo aquilo tinha um propósito. Tudo aquilo é extremamente planejado. Então nós não podemos dividir as nossas afeições. Deus exige o único lugar,
O primeiro mandamento ele é fundamental para nós entendermos isso. Se nós violamos esse, nenhum outro fará sentido. Irmãos, um dos grandes e talvez o maior problema que nós enfrentamos hoje, na minha concepção, é o problema da ansiedade. As pessoas estão ansiosas, e cada vez mais. E a ansiedade ela é democrática, e ela vai atingindo cada vez idades menores. E Jesus já pregou no Sermão do Monte sobre o problema da ansiedade, lá no capítulo 6, desde o versículo 25. Dê uma olhada lá, vamos lá, Mateus, capítulo 6, versículo 25. Esse texto é conhecido de todos nós. Olha lá como começa. Esse é o maior sermão da história. O sermão pregado por Jesus. Nós estamos abrindo hoje à noite o Sermão do Monte. Vamos estudar as bem-aventuranças, a primeira hoje. Olha como começa o capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? E aí começa a falar que a gente fica preocupado com o que vamos comer, o que vamos beber, o que vai ser do amanhã. E aí a gente começa a gastar energia. Ansiedade significa ser estrangulado. É daí que vem essa palavra, é o estrangulamento. Vai nos asfixiando, porque é aquela tentativa de controlar o futuro. E Jesus disse que a ansiedade é coisa de pagão. Não é coisa de crente, porque o crente confia. E aqui vem uma das coisas mais impressionantes. Sabe por que nós vivemos ansiosos? Porque nós quebramos o primeiro mandamento. Olha como começa o texto. Por isso vos digo. O texto começa com uma conjunção, ligando a ideia anterior. Que ideia é essa? Nós não podemos ler essa perícope, esse texto, sem considerar o seu contexto. O versículo 24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. O problema da ansiedade é porque nós quebramos o primeiro mandamento, nós dividimos o nosso coração. E ninguém pode servir a dois senhores. É tudo ou nada. Como diz o poeta sacro, pega ou larga de vez. É tudo ou nada. Dividimos o coração. Porque a ansiedade é falta de confiar em Deus. É por isso. E Jesus diz, de maneira categórica, o amanhã trará os seus cuidados. Confia. Descansa. Jesus diz aos discípulos, porventura, lhes faltou alguma coisa? Faltou algo? Tem razões para duvidar de mim? Tem. Então confia, descansa. Dividir o coração traz prejuízos tremendos. Então, exclusividade. Jesus não aceita ser o copiloto da sua vida, irmão, irmã. Ele quer dirigir o carro. Se você estiver dirigindo sozinho, você está indo rumo ao precipício. Ontem eu participei de umas bodas de prata, aqui em Brasília. E quando a irmã que está há 25 anos casada com o irmão, graças a Deus, ela diz no começo do casamento entrou água no barquinho. Quase afundou. Mas Jesus estava lá. Aquelas águas foram tiradas de lá e o barco está de pé até hoje. Não porque nós somos bons marinheiros, mas é porque quem dirige o barquinho é Jesus. Por isso que nós estamos de pé. Nós não podemos sozinhos. Por isso que nós precisamos de mandamentos, de instrução, de orientação. A verdadeira adoração, a que o Senhor exige, requer de nós, ela não se restringe aos cânticos que nós entoamos no culto aqui de manhã ou à noite. Adoração é aquilo pelo qual você vive, é aquilo em que a sua mente repousa quando não tem mais nada em que pensar. Por isso eu quero trazer, irmãos, olha essa palavra. Isso para o judeu era muito importante, para a igreja é muito importante. É chamado Shema, lá de Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e 5.
Diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Lá em Isaías 42, versículo 8 diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não a darei, nem a minha honra às imagens de escultura. Aí o Sinclair Ferguson, ele diz o seguinte: o primeiro mandamento não é apenas sobre o que adoramos, mas sobre quem realmente é Deus. Quando violamos este mandamento, não apenas estamos cometendo, irmãos, um pecado, nós estamos negando a verdade sobre a identidade e o caráter de Deus. Estamos dizendo que Ele não é quem Ele diz ser, com as nossas ações. Então eu quero que você imagine essa cena aqui. Aqui tem um relacionamento, um contrato, uma aliança de Deus com o seu povo. E a primeira cláusula do contrato é: não terás outros deuses diante de mim. Agora, imagine um casamento. Nós estamos aqui todos, vamos assistir um casamento. Arrumadinho, todo mundo bonito, né? As mulheres maquiadas, perfuminho, todo mundo aqui. Aí o ministro está aqui, a noiva e o noivo aqui, tudo muito bonito. Aí chega o momento de fazer os votos. Aí o noivo fala para a noiva assim: olha, eu vou dedicar a minha vida para te proteger, para cuidar, para honrar, para fazer tudo aquilo que eu tenho que fazer para que você seja feliz, para guardar a sua integridade durante 364 dias. Mas um dia, eu vou passar com as minhas antigas noivas, namoradas, e esse dia é meu. O que você acha que vai acontecer? A noiva vai aceitar? É chocante, não é? Pois é. Violar os mandamentos também são. É pior ainda. Porque Deus tem a nossa primeira lealdade. E quando nós quebramos todos os mandamentos, nós estamos quebrando o primeiro. Porque quando nós adulteramos, nós estamos violando o princípio de que Deus é o nosso Deus e que nos deu tudo que nós precisamos. E estamos desobedecendo. Estamos quebrando tudo ao mesmo tempo. Então Deus não está pedindo assim: ó, me dê parte da sua vida. Não. O primeiro mandamento trabalha o princípio da exclusividade. Aí os documentos confessionais dizem assim, na pergunta 105 do Catecismo Maior: qual é o dever que Deus exige no primeiro mandamento? Depois você vai lá, lê lá. É bênção, viu? O dever que Deus exige no primeiro mandamento é conhecer, reconhecer que o único Deus verdadeiro e que Ele é infinito em ser e perfeição, o mais puro espírito, invisível, sem corpo, partes ou paixões, imutável, imensa, eterna, incompreensível, onipotente, infinitamente sábio, santo, livre e absoluto, que faz todas as coisas segundo o conselho da sua própria vontade, imutável para a sua própria glória, amar, temer, honrar, confiar, servir, obedecer, manter-se unido a Ele e a ninguém mais. Esses são os princípios do primeiro mandamento. Lá os teólogos de Westminster, mais de 150, eles estavam debruçados em cima da Bíblia, lendo, interpretando, e eles chegaram a essa conclusão. Mas, irmãos, continuando, princípios do primeiro mandamento. O primeiro princípio é o princípio da exclusividade na adoração. Mas em todos os mandamentos existem um princípio comum. Vamos chamar de princípios das proibições. Os mandamentos proíbem, dão diretrizes. A Bíblia começa com um não. Não comerás. É difícil para nós pensar nisso. A gente precisa aprender a dizer não para os nossos filhos desde pequeno. Eles precisam entender limites. Eu estava sentado numa mesa, num jantar, conversando com Paul Tripp. E ele dizia assim, ele já disse isso em alguns lugares. Ele diz assim: dizer não para Deus, dizer sim para todas as coisas, ou seja, não saber dizer não, pode significar dizer não para aquilo que Deus realmente está te chamando a fazer. Então, quando você diz sim, 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 você pode estar dizendo não para Deus. Então,
A gente precisa entender essa relação entre o sim e o não. O não de Deus é uma resposta positiva. O Paulo está lá querendo pregar o evangelho, e o Espírito diz não, aí não. Mas Senhor, o Senhor está chamando a gente a ir para Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, então vamos para tal lugar. Também não. Quando Deus diz não para nós, é porque Ele tem planos superiores. Aí começa a igreja na Europa. Através da visão do varão macedônico, através da conversão de Lídia. O Deus sabe sempre o que está fazendo. Nós precisamos aprender a ouvir não. E aqui tem duas proibições. E mais uma vez os teólogos de Westminster, eles falam que as proibições claras no texto são duas. A primeira é o ateísmo. O ateísmo. Eles dizem assim, embora a nossa cultura pense no ateísmo como uma negação filosófica ou científica da existência de uma deidade, a Escritura vai muito mais fundo nisso. E aí os teólogos modernos chamam isso de ateísmo prático. Como que é o ateísmo prático? Você acredita em Deus, mas você vive como se Ele não existisse. Você entrega a Deus o seu domingo de manhã aqui na igreja pretendo orar 2. Quando você vem, entrega seus dízimos, ou à noite, você consagrou o seu domingo ao Senhor. Mas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado, você vive na prática como se Deus não existisse e como se esses mandamentos não tivessem nenhum valor. Esse é o ateísmo prático. E é nisso que muita gente está caindo. É perfeitamente possível confessar o credo dos apóstolos aos domingos, cantar hinos ortodoxos e ainda assim viver de segunda a sábado como se Deus não governasse o universo. Então a gente faz negócios, a gente conversa com pessoas, a gente faz planos e a gente não consulta a Deus. A gente não depende de Deus. Depois não dá certo, a gente fala assim, mas por que Deus não me abençoou? Porque você declarou a independência de Deus. Você quis viver sem Deus. E tem uma palavra do Espírito Santo registrada que diz assim, sem mim nada podeis fazer. O ateu prático é aquele cristão nominal que toma decisões de negócios, educa os filhos, planeja o seu futuro, sem nunca consultar a vontade de Deus nas Escrituras, vive ignorando a presença de Deus, está violando frontalmente o seu senhorio. E a outra proibição que nós vemos aqui no primeiro mandamento, a segunda proibição, contundente é o tema da idolatria. Não terás outros deuses diante de mim. Nosso coração, ele está procurando sempre. Ele tem uma necessidade desesperada. Porque, como diz Jeremias, ele é desesperadamente corrupto. Essa palavra desesperadamente não está ali por acaso, não. Ele é agressivamente, violentamente dado ao mal. Ele procura o mal. Por isso que a pior consequência que nós poderíamos sofrer nessa vida é se Deus dissesse assim, tá bom, eu vou deixar vocês 1 minuto sem a minha mão sobre a cabeça de vocês. 1 minuto. Vou tirar minha mão. E eu vou deixar vocês seguirem as paixões e a concupiscência dos seus próprios corações. Não sobra ninguém vivo aqui. 1 minuto. Nos matamos aqui. E é o pior castigo. A pior coisa que Deus poderia fazer é dizer sim para todas as nossas orações. Então, a gente precisa entender o que significa não terás outros deuses diante de mim, da minha face, perante o meu rosto. E essa implicação ela é assustadora. Deus é onipresente. Não existe nenhum lugar que Ele não esteja, certo? No universo. Até lá, você pega uma nave espacial, faz uma viagem intergaláctica e está lá. Ele está bradando de lá. Ele está em todos os lugares. Ou então, se um grande peixe te engole, você está lá em Tarsis, ele fala, não é para Nínive que você vai. Ele está em todos os lugares. O profeta ora lá dentro do ventre do peixe. Deus escuta a oração dele. Ele está diante de todos os lugares. Então, não existe nenhum lugar do universo que você possa esconder os seus ídolos do Senhor. Irmão, irmã, você e eu precisamos identificar os nossos ídolos, urgentemente. Ali em Mateus capítulo 6, quando o Senhor diz, não podemos servir a 2 senhores, ali os ídolos precisam cair em cima da mesa. E Jesus utiliza a linguagem do povo comum. As pessoas estavam preocupadas com o que elas iam comer, elas estavam preocupadas com o que elas iriam beber,
ou com o que elas iriam vestir. E Jesus, ele está dizendo, Pai bondoso, Pai perfeito, conhece as suas necessidades, Ele há de suprir em Cristo cada uma delas. O Senhor nunca prometeu casa na praia, casa no campo? O que Ele prometeu? Pão nosso de cada dia. Ele prometeu sustentar, dar aquilo que nós precisamos. E eu duvido que a gente tenha coragem de fazer a mesma oração que Davi fez. Já falei isso aqui. Senhor, não me dá muito, porque senão eu vou me ensoberbecer. Senhor, não me dá pouco, porque senão eu vou talvez blasfemar contra o Senhor. Senhor, me dá só o suficiente. Está disposto a fazer isso? Me dá só o suficiente. Me dê só o suficiente. Porque isso Ele prometeu. Mas nós queremos mais e mais. E as bênçãos de Deus passam a ser ídolos. Ídolos. Que o próprio Deus nos deu, mas nós colocamos em um lugar que não deve estar. Família, trabalho, recursos, salário, são bênçãos de Deus para a glória de Deus, tudo é de Deus. Alguém me perguntava essa semana, pastor, mas o que diz o Novo Testamento a respeito do dízimo? É 10%? Não, meu irmão, é tudo. O Novo Testamento é tudo. É o princípio da contribuição, tudo é de Deus, tudo é dele, nada é seu, tudo é dele. Nós precisamos entender isso. Então, a gente às vezes coloca a nossa identidade em coisas que inclusive são legítimas e são bênção de Deus. Tem um livro chamado Vocação Perigosa, Paul Tripp. E Paul Tripp, ele fala que ele era um perigo para a igreja. Imagina, que ele era uma bomba para a igreja. Essa é a expressão que ele usa. E ele diz o seguinte, eu era uma bomba para a igreja porque eu coloquei a minha identidade no ministério e não no evangelho. E tem muita gente fazendo isso. Muitos ministros fazendo isso. Muitos líderes de ministério fazendo isso. Coloca a sua identidade no ministério e não em Cristo. Aí é uma bomba, vai explodir. Qualquer probleminha que acontece no ministério, recua. Reclama. Porque a identidade não está colocada no lugar certo. Porque quando eu sou servo, estou servindo o Senhor, eu entendo por que eu estou ali. Então não vou me capitular diante de pequenas coisas. Porque eu sei quem eu estou servindo. Eu sei que eu estou fazendo para a glória de Deus, mas quando eu coloco a identidade no ministério, eu preciso do quê? Do aplauso do outro, da aprovação do outro. Eu fico preso no que as pessoas pensam. Isso é uma escravidão. E tem muita gente presa nisso. Aí tem pessoas que dizem assim, eu só serei feliz se eu tiver aquela promoção. E o outro diz assim, se eu não conseguir me casar, a minha vida não vai ter nenhum sentido. Então nós acabamos erigindo os bezerros de ouro. O jovem, a moça, deveriam casar-se quando se sentem satisfeitos em Deus. Nós temos a necessidade do outro que Deus colocou, mas ela nunca sobrepassa a nossa necessidade primeira, que é de Deus. Se alguém pensar assim, não, é o casamento que vai dar sentido na minha vida, e não o meu relacionamento com Deus, a motivação está errada. E às vezes Deus fala assim, não vou dar não, agora não, está pronto não entendeu nada ainda. E aí o pastor fica lá, com a fila de gente lá, esperando, pastor, ore por nós aí, irmão, irmã, espera, porque Deus está preparando. Seja fiel, vai chegar. Mas primeiro, não permita que isso roube do seu coração a sua adoração ao Senhor. A sua suficiência em Cristo está em primeiro lugar. Então a grande tragédia da idolatria e do ateísmo é que eles propõem uma troca estúpida. Irmão, eu quero caminhar para terminar, relembrando a você o seguinte. Os ídolos, eles sempre exigem sacrifício. Sempre. Por exemplo, se é a fama, se é o reconhecimento, se é o sucesso. Então, o ídolo do sucesso levantou o altar. Aí você vai ter que ir lá constantemente entregar as ofrendas, as ofertas. E aí você vai oferecer o seu filho, a sua esposa, o seu relacionamento com Deus, cada vez mais. O pecado
nos leva para mais longe do que nós gostaríamos de ir e nos mantém por mais tempo do que gostaríamos de estar. Ele acaba com a nossa vida. Ele tira a nossa alegria. Ele é a transgressão da lei de Deus. Nos afasta de Deus. Tira a nossa energia, tira a nossa alegria. É uma ilusão. Quais são os ídolos que você está oferecendo? Talvez sejam aquelas coisas, as bênçãos de Deus, que Deus te deu. Mas a gente precisa lembrar que o único que pede, o único, o Yahvé, somente Yahvé, o Deus verdadeiro, Ele fez um sacrifício por você. Em vez de exigir que você derramasse o seu próprio sangue para agradá-lo, Ele entregou o próprio filho dele lá na cruz. Então, eu quero te lembrar isso. O primeiro mandamento qual é? Não terás outros deuses diante de mim, diante da minha face. Você consegue cumprir esse mandamento na íntegra? Nós violamos esse mandamento todos os dias. Mas ele está para nós aí, é a nossa direção. Tá? Nós não somos amados por Deus só no fato de a gente conseguir cumprir os mandamentos. Nós não conseguimos. A lei, o uso pedagógico da lei é apontar para a necessidade urgente que nós temos de um Redentor. E olha que coisa maravilhosa, quero te lembrar isso. O primeiro mandamento encontra o seu cumprimento perfeito na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o único que nunca teve outro Deus diante dele. No Getsêmani, quando ele enfrentou a tentação, a angústia, a dor, e ele escolhe, ele diz ao Pai, não seja como eu quero, mas como tu queres, que seja feita a tua vontade. Jesus viveu exclusivamente, perfeitamente, essa ideia de que nós não podemos servir a dois senhores. Quando Satanás diz, olha, toda a glória deste mundo eu te darei, se você me adorar, ele diz, está escrito, somente a Deus adorarás, somente a Ele darás culto. Aí está o nosso exemplo, aí está o Senhor Jesus, para nos ensinar como nós devemos viver diante das ofertas do mundo, de oferecer glória sem cruz. O cristão precisa da cruz. O caminho é estreito, existe sacrifício. Dia a dia. Cada vez que adoramos a outro Deus, rejeitamos o Deus vivo. Cada vez que dividimos nossa lealdade, cometemos traição. Mas em Cristo nós somos perdoados. Pela fé nele nós somos libertos do poder dos ídolos, restaurados a um relacionamento de adoração exclusiva com o Pai. E mais, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos entregou o Espírito Santo que nos capacita a manter essa lealdade e a resistir à tentação da idolatria, a crescer em amor exclusivo pelo Deus vivo. Somos chamados a oferecer a Deus o que Cristo ofereceu. Uma devoção que não divide, uma lealdade que não negocia, um coração completamente rendido ao Senhor. Jesus pagou na cruz pela nossa idolatria. Ele foi sacrificado porque nós idolatramos. Ele pagou a nossa dívida pela nossa desobediência de violar todos os mandamentos, o primeiro mandamento. Mas a boa notícia é que Ele nos amou. E a boa notícia é que Ele nos deu o seu Espírito. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós pecamos, mas nós podemos dizer não aos ídolos. Pela força do poder do Espírito Santo que habita em nós. Então essa não é uma sugestão, não terás outros deuses diante de mim, é uma declaração de Deus para a nossa vida, para a nossa vida cristã, para a nossa edificação. Então, irmãos, agora nós vamos orar. Vamos orar. Quero convidar você a se colocar de pé. Nossa oração é a seguinte. Aprendemos os princípios do primeiro mandamento. Quais são? O primeiro, o princípio da exclusividade na adoração. Deus não compartilha a glória dele com ninguém. Ele é o único Senhor. Depois, o princípio das proibições. O que nós não podemos fazer? Não à idolatria.
não ao ateísmo. Existe um Deus, o Criador de todas as coisas. Então, meditar neste texto, nesse mandamento, também significa meditar na minha própria vida. Quais são aquelas coisas? Qual é aquela coisa que, se você tirar da sua vida amanhã, você vai perder a vontade de viver? Se não for Deus, são ídolos. Precisamos identificar os ídolos, colocá-los sobre a mesa, arrepender-nos dos nossos pecados e pedir que Deus tenha misericórdia de nós. Jesus restaura em nós esse relacionamento com o Senhor, de exclusividade. E Ele está nos chamando para isso. Vamos orar.